Dia, professor. Bom dia. Vamos dar início logo aos nossos trabalhos. Então, eu sou o professor Marcos Abraão, Ciências Morfofuncionais, Sistema Nervoso Cardiorrespiratório. Bem, vamos... Deixa eu ativar aqui. Só um minutinho. O pessoal vai chegando depois. Vamos começando falando aqui da nossa... Vamos lá, deixa eu colocar isso aqui para cá. Então, como nós falávamos na última aula, conversávamos sobre a estrutura do coração. Então, com isso, nós tínhamos certamente a questão do envolvimento de um músculo, no qual esse músculo, certamente, aqui conforme o nosso modelo, tá? Nós temos aqui um coração aqui na minha mão, então esse modelo mostra exatamente como é constituído aquilo que eu falei para vocês, ou seja, a estrutura cardíaca. Essa estrutura cardíaca apresenta 4 cavidades, como eu disse a vocês, tá bom? Nós conversamos nas últimas aulas, 4 cavidades. Deixa eu botar numa posição para vocês enxergarem melhor. Assim, pronto. Essas 4 cavidades, para essa estrutura muscular, faziam com que você tinha o quê? A questão da projeção do sangue, ou seja, o tecido conjuntivo, sendo projetado em todo o organismo. Então, com isso, uma pessoa mais ou menos com a média de 75 quilos, como eu sempre uso esse exemplo fisiológico, você tem uma média de 25 litros de sangue, o qual, obviamente, vai variar conforme a atividade metabólica, conforme fisiologia, uma série de fatores. É uma estrutura onde você tem o quê? 4 compartimentos, tá? 2 átrios e 2 ventrículos. Ele é totalmente muscular em função do que? Das suas células, também outra característica, a proximidade das suas células. Isso é muito importante porque confere ao coração propriedades onde ele vai poder ejetar de uma forma eficiente esse sangue para o corpo. Então, com isso, eu vou ter sempre do lado esquerdo a questão do sangue, o que é arterial, e sempre do lado direito a questão do sangue rico em CO2, o sangue venoso. Você sempre vai também ter a questão da chegada do sangue, ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Ou seja, sempre vai ter a questão da contratilidade, sempre átrio com átrio, ventrículo com ventrículo. E com isso, o que acontece? Sempre vai sair o sangue através de quê? De uma artéria, e sempre o sangue vai chegar através de uma veia. Então, essa possibilidade que você tem em função da própria estrutura cardíaca possibilita o quê? Que esse sangue possa haver trocas sanguíneas, o que a gente inclusive vai ver hoje, tá bom? Em relação à pequena e grande circulação, em relação ao próprio corpo. Então, isso é muito importante, porque no aumento que você tem a questão das trocas sanguíneas, você permite que, principalmente, é claro, outros itens acontecem, mas a questão dos gases sempre vai estar associada com esses tecidos. Então, é claro, toda vez que você tiver, digamos, o corpo necessitando de oxigênio, você vai deixar esse oxigênio lá, ele vai estar sempre ligado ao quê? A hemoglobina, tá? De uma forma reversível. Inclusive, a gente chama essa hemoglobina de oxihemoglobina, pela associação com o oxigênio, e ele depois, ao deixar o oxigênio, ele pega CO2. Quando ele pegar esse CO2, ele vai direto para onde? Para os pulmões. E é isso que hoje nós veremos em função da pequena e grande circulação. Outro ponto importante é a questão de você ter o quê? Os chamados nódulos, tá bom? O nódulo sinoatrial, em função exatamente do quê? Como você tem a perspectiva do coração, a forma dele, exatamente que é mais côncava na sua parte superior, você chama essa estrutura biologicamente de sinos. E como ela está exatamente no átrio, ela é chamada exatamente o quê? Nódulo sinoatrial ou marca-passo cardíaco. Você ainda tem o que? O chamado nó ou nódulo atrioventricular. Ambas estruturas são o quê? Conglomerados de corpos celulares, tá? Que mandam o quê?
cargas elétricas para esse coração, permitindo que ele tenha o quê? A sua contratilidade. Certamente, outro aspecto bastante importante é quando nós falamos em relação ao quê? A questão da sua distribuição dessa carga elétrica. Sempre vai ser feita através de chamados feixes de His e fibras de Purkinje para todo o coração, consequentemente garantindo uma inervação e uma transmissão, é claro, de impulsos para todo o corpo. Bem, vamos agora para os nossos slides, que aí vamos ver se o povo aparece aí, né? Nossa aula. Lá se for uma das partes que sempre eu gosto, que eu acho importante, que é a nossa revisão, que é a chance, às vezes, de a gente tirar alguma dúvida, esclarecer alguma coisa. Vamos continuar. E tudo já está lá postado para os senhores tratem para variar o mesmo discurso de sempre. Os senhores não estão olhando, então tratem de olhar lá os links estão lá, vocês me pedem tanto esses links e vocês nem aparecem por lá. Vamos ver. Estrutura cardíaca, vamos lá, carregando. Vamos lá na sala carregando. Pronto. A internet hoje está boazinha. Pericárdio, né? Também aproveitando que está aqui a membrana que envolve o coração. Lembre-se sempre disso. O coração, com esse envolto pelo pericárdio, você garante um suprimento de cálcio para todas as células, tá bom? Isso é muito importante. Não esqueçam disso. Fisiologia da condução já falamos, né? O nódulo sinatrial e atrioventricular. Acabamos, inclusive, de repassá-lo. A questão de geração de impulsos, platô. Questão física, né? Começamos a falar dessa configuração interna, aproveitando até que está aqui a questão do quê? Dos chamados septos, né? Que você tem o quê? Ele dividindo o lado direito e o lado esquerdo, e você também tendo a questão do quê? Da delimitação dos átrios e ventrículos, em virtude disso aí. Continuando. Lembrando sempre que artérias, vasos que saem do coração, e veias são vasos que chegam ao coração, tá? As válvulas também, não esqueçam disso não, que do lado esquerdo você tem o quê? A bicúspide ou mitral, tá? Mitral, porque lembra aquele chapeuzinho do Papa, né? Aqueles dois lados que você tem lá. Deixa eu botar aqui botar o carregador que ele está querendo descarregar. Só um minuto, por gentileza. Continuando. Lado esquerdo, como eu falei para vocês, a questão do sangue arterial, rico em oxigênio, e lado direito com sangue rico em CO2, que é o chamado sangue venoso. Sempre lembre que o átrio, ou seja, vamos botar assim, sempre que os átrios ou aurículas sempre recebem o quê? Eles chegam, o sangue sempre vai chegar ali, do lado direito, sangue venoso, do lado esquerdo, sangue arterial. Mas são exatamente as tais câmaras de admissão, porque são onde entra o sangue, tá? A entrada do sangue é por aí. E é claro, então com isso, as veias vão estar jogando sangue dentro desses átrios. E no ventrículo você vai ter as câmaras de ejeção. Por quê? É por ali que vai sair as artérias. A artéria aorta, que a gente vai conversar daqui a pouco, do lado esquerdo, e a artéria pulmonar, que vai ser em direção ao pulmão, em função disso aí, claro, a artéria pulmonar com sangue venoso e a artéria aorta com sangue arterial. Vamos acelerar um pouco mais. Aqui as válvulas, já falamos, ciclos, já falamos. Pronto. Quiserem tirar alguma dúvida, vão falando para mim, tá? Caso vocês queiram, continuamos com Mariana. Agora apareceu mais um, Cauê, Lucas e Mariana. Caso queiram tirar alguma dúvida, é hora de falar enquanto eu estou passando pelos slides.
Frequências. Vamos começar por frequências, tá? Eu vou direto para a circulação, mas deixa eu falar de frequência, porque frequência é interessante, porque exatamente vai considerar o quê? Como você vai ter essa emissão, obviamente, de mensagem para o coração. Então, isso é importantíssimo. Por quê? Quando a gente avalia a questão da fibra cardíaca, ela tem o claro, como eu ressaltei a vocês, o nódulo sinoatrial e átrio ventricular. Porém, o que acontece? Vocês vão ter também participação em relação ao quê? Ao sistema nervoso central e autônomo. Então, isso é importante, porque o sistema nervoso central e autônomo vai conferir certamente o quê? Uma possibilidade de você ter o quê? Essa emissão extra, vamos dizer assim, de controle em relação ao coração. Isso é importante? É muito importante, porque com isso você garante esses batimentos, os movimentos, né, desse coração. Então isso faz com que você tenha o quê? Uma disponibilidade, certamente, em função do quê? De energia. Então, com isso, você tem lá aquelas centrais ligadas ao sistema nervoso central, tá bom? Ou seja, a questão de você ter o sistema límbico, tá? Aquele mais interno, né? Do cérebro, que nós falamos, que vai garantir, é claro, impulsos nervosos. E você ainda vai ter o quê? A questão do córtex. E por que o córtex cerebral está no meio dessa história? Porque vocês têm que lembrar o seguinte, no córtex, você vai ter o quê? Uma série de captações das informações, certamente, o quê? Dos órgãos do sentido. Então é aquela velha história, se você escuta algo que, de repente, te causa uma grande emoção ou te causa um estímulo, você vai responder. Tipo aquele velho exemplo que eu dou para vocês, digamos, tem um cachorro aí do seu lado, vai morder sua perna. Você vai dar um salto da cadeira e vai sair correndo. Então, a informação você ter escutado, através da audição, isso aí, é claro, depois a visualização do animal, o que vai fazer? Assusta você e você simplesmente sai do seu local. Para isso, obviamente, vai mandar o quê? Impulsos nervosos. E esses impulsos nervosos vão garantir que aumente o quê? A frequência cardíaca. Isso está correlacionado também com outro evento, que é o sistema nervoso autônomo. Por isso que nós estudamos o quê? O sistema simpático e parasimpático. É aí que entra exatamente aquela questão das fibras colinérgicas e adrenérgicas. Alfa e beta, tudo aquilo ali, exatamente em virtude de quê? De você estimular e inibir o batimento cardíaco. Isso faz com que o coração, certamente, tenha o quê? Uma frequência variada. Então, é claro, sempre vai manter a homeostase, manter sempre o equilíbrio. Porém, o que vai acarretar aí? Você vai ter trocas, obviamente, que desse ritmo, tá? Contrações, ou seja, a chamada, o que? A questão perdão, aumento do batimento, a chamada taquicardia, e a diminuição desse batimento, que é a bradicardia. Tá? Então, com isso, essas alterações de ritmos cardíacos fazem com que você tenha o quê? Obviamente também uma variável em função desse ritmo cardíaco, e sendo assim muito importante essa correlação entre o sistema nervoso e o próprio coração nesse ritmo de batimento. Isso é apenas isso que acontece? Não, isso avança um pouco mais. Quando você olha em relação ao próprio sistema nervoso cardiovascular envolvido com esse coração, você tem algumas, obviamente, que áreas, regiões importantes do cérebro e coordenam, obviamente, esse movimento, garotos. Então, isso faz com que você tenha o quê? Uma série de, digamos assim, ações por parte do cérebro que vão ser importantíssimas por isso. Então, novamente, repassando ali. Repara, dos centros encefálicos superiores, você vai ter o córtex, o límbico e o hipotálamo. E por que o hipotálamo? Lembre sempre que o hipotálamo está ligado com as emoções, né? São exatamente os eventos que, inclusive, libera uma série de eventos acionadores da própria hipófise, que está, obviamente, que é repleta de hormônios. Então, tudo isso é muito importante em função dessa atividade, dessa ação que você vai dar ao corpo, em virtude disso aí. Também tem os receptores sensoriais, que eu disse a vocês também, e a gente ressalta aqui ainda a questão dos proprioceptores, que até falamos dele na questão de prova, não sei se vocês estão lembrados, que nós falamos exatamente da questão dos proprioceptores, que são receptores mais internos, tá? Mais sensíveis, obviamente, a informações, então com isso altera esse batimento cardíaco. Você tem a questão também
de quê? Dos chamados quimioceptores, que vão monitorar a química do sangue, ou seja, a questão dos componentes sanguíneos, solutos, solventes, as quantidades que você tiver ali vão fazer com as alterações da pressão arterial. Então, consequentemente, vai fazer também que haja uma série de modificações por parte, é claro, desse coração, da resposta frente a essa composição sanguínea, tá? Outra coisa importante são os baroreceptores. O que são os baroreceptores? Baros vem exatamente do quê? Do grego pressão. Então, baroreceptores vão ser receptores típicos que vão captar o quê? Essa pressão, vão monitorar essa pressão arterial. Então, eles vão responder, ou seja, aumentando ou diminuindo esse estímulo para o coração. Você ainda tem aquilo que nós conversamos, que você aumenta essa frequência dos impulsos nervosos via o quê? Nódulo sinatrial e átrio ventricular. Então, altera a frequência cardíaca em virtude disso aí. Tenho também, isso faz com que você aumente ou diminua, é claro, a chamada ação dos átrios e ventrículos, e é isso que é o famoso chamado débito cardíaco, tá? Eu posso fazer com que abra ou feche, ou seja, contrair ou relaxar, obviamente, essa questão da próprio que ritmo cardíaco, então isso é importante em virtude disso aí, e é claro, isso vai fazer com que haja as chamadas despolarizações, ou seja, a questão dos impulsos nervosos ligados ao nódulo atrioventricular e sinoatrial, conforme descrevemos em slides anteriores. Tudo isso ligado ao chamado centro cardiovascular. Existem outros processos? Existem. A própria glândula adrenal, suprarrenal, é muito importante em função disso aí. Reparem na estrutura que você tem. Ela faz com que você, em primeiro lugar, ela mantenha a eficiência, vamos dizer assim, desse bombeamento cardíaco, desse ritmo. Como? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar onde ela está. Lembre-se que é uma estrutura que localiza-se acima dos rins, tá bom? Essa glândula, ela faz com que você tenha certamente o que? Um estímulo, tá? Por parte de uma série de ações, de hormônios, os quais ele produz. É a estrutura que você está vendo ali em cima, exatamente da estrutura renal. Então ela é chamada de glândula suprarrenal ou adrenal. Tanto faz. E nós temos duas, direita e esquerda. Isso faz com que, se você pudesse cortá-la longitudinalmente, você veria que ela tem uma série de camadas. Então, repare só, você tem a cápsula cortical, que é a mais externa, tá? Depois vindo o que? A chamada zona glomerulosa. E com essa zona glomerulosa, o que você tem lá? Um importante hormônio conhecido como aldosterona. O que essa aldosterona faz, tá? Quem não viu renal, vai ver renal, ou então está vendo renal aí como o senhor Lucas, comigo. Então, vocês vão ver que o ritmo do sistema renal, ele faz o seguinte, a aldosterona, ele faz que haja o quê? Uma captação do quê? Da questão dos íons. Que íons que eu estou falando? Sódio e potássio. É ele que controla essa captação por parte do quê? Do sistema dos néfrons, que são os sistemas exatamente que as unidades funcionais dos rins, é ela quem faz a filtração renal, tá? Então permite que você faça um reaproveitamento dos íons. Que íons são esses? Sódio e potássio, que certamente serão deslocados para onde? Para o plasma. Então isso é um evento muito importante e que vai dar, inclusive, o quê? Ao maior ou menor, o que? Quantidade de soluto dentro desse plasma, a fração líquida do sangue. Temos ainda o cortisol. O cortisol também participa aí? Participa. Pensem no seguinte, por exemplo, vamos lá com um exemplo bem prático aqui para vocês. Soane, Rubem, Mariana, Lucas e Cauê. Os 5, obviamente, acordaram cedo, porque tiveram o quê? Um start dizendo, opa, tem aula de fisiologia. Então eu acordei. Os outros 25, só Deus sabe a hora que eles vão acordar, porque não apareceram até agora. Então, com isso, o que acontece? Quem faz esse disparado mecanismo é o cortisol. É ele que faz com que você tenha energia para realizar suas primeiras, obviamente, ações. Por isso que os 5 senhores estão aqui conversando comigo e assistindo sua aula. Então, com isso, o que acontece? Eu tenho uma energia que é provida, que é mandada, enviada pelo próprio, o quê? Cortisol, tá bom? Que ativa centrais do cérebro para fazer que haja um disparo, obviamente, dessa energia. E por que essa energia é importante? Você tem que lembrar que durante a noite você gastou o pouco que você tinha, que era o quê? A glicose. Aquilo que você tinha durante o jantar, é claro, tudo aquilo foi consumido.
precisou você acordar de manhã, tomar um café e seguir lá o que é o seu dia, a sua manhã. Então, com isso, você tem o cortisol como se fosse uma fagulha, como se fosse um fósforo que ativasse teu organismo. Por isso que o cortisol é tão importante para o corpo em virtude disso aí. Você tem outras regiões, tá? Como a medula. A medula também é importante por causa da adrenalina. E antes que vocês lembrem, mas Marcos, você não falou que a adrenalina era um neurotransmissor? Assim, ele é um neurotransmissor, mas também ele tem um comportamento hormonal. Aí, no caso, ele pode ser lançado no sangue e, é claro, posteriormente ser enviado ao coração para que haja essa contratilidade. Isso é muito importante? É sim. Então, consequentemente, o que vai acarretar aí? Você vai ter aqui a possibilidade desse coração, certamente que receber essa informação, tá bom? Ou seja, esse disparo por parte da adrenalina para que aumente o batimento cardíaco, para que haja exatamente um estímulo. E o que está ali que eu pulei, que é o DHEA, e o dehidroestradiol, eles simplesmente são o quê? São hormônios sexuais, tá? Estão envolvidos? Estão. Podem estar envolvidos nesse processo? Podem, porque também podem causar estímulos, porém, não tão relevantes como você teria os outros aí. Bom? Perguntinha, alguma coisa? Bem, com isso, o que acontece? Nós temos um importante mecanismo de regulação por parte exatamente relacionando o rim, é claro, a questão da suprarrenal, como vocês estão vendo aí em azul no slide, e é claro, a questão do coração. Isso é muito importante, porque o coração, ele sofre exatamente o quê? Eventos, tá? Eventos de controle, como estou o coração aqui na minha mão, ele vai sofrer exatamente o quê? A questão dele poder contrair ou relaxar exatamente em virtude disso. Então ele sofre pressões muito grandes, eventos químicos vão estimular esse coração. E isso é importantíssimo, porque o coração vai ter o quê? Uma resposta frente exatamente o quê? Alguns eventos hormonais. Aí você está vendo um dos principais mecanismos que exatamente envolve a tal da renina, a angiotensina com a aldosterona. Esse trio aí é importante porque é ele que vai controlar a pressão arterial. Só um minuto, por favor. É ele que vai controlar a pressão arterial. Então você pode diminuir ou aumentar essa pressão. Como assim? Lembra que eu estava falando para vocês ainda agora que você tinha um sistema renal? E dentro desse sistema renal tem uma estrutura chamada néfron, tá? Então o néfron é a unidade de filtração do rim. O que é que ela faz? Ela permite exatamente que você capte uma série de itens, os quais você pode reaproveitar para o corpo. Por exemplo, água, íons. E a aldosterona, como eu falei ainda agora, ela entra nesse processo de captação, tá? Ela faz com que haja uma reabsorção de quê? Íons sódio e potássio. Então eu consigo jogar sódio e potássio, retirar do filtrado glomerular, ou seja, o filtrado vai formar a urina, eu posso reaproveitar isso sem ser excretado. Outro ponto importante é a renina. A renina é o quê? É um hormônio que é produzido aonde? No sistema próximo ao início do néfron, que a gente chama de cápsula de Bowman, tá? E então, nesse início, você tem uma liberação da renina. E o que essa renina faz? Ela permite exatamente que ativar um sistema hormonal onde você tem o quê? Angiotensina. A angiotensina, o que ela é? Ela é proveniente de um hormônio, tá bom? De um hormônio, uma estrutura hormonal que ela fica inativada um tempo até a hora que aparece a renina. A renina simplesmente dispara a conversão do chamado angiotensinogênio em angiotensina. E o que é angiotensina? O nome ele te fala o que é. Angios vem de vasos, tensina vem de tensão. Tensão para quê? Contrair. Então você contrai e relaxa o quê? Os vasos sanguíneos, em especial a artéria aorta. Então a artéria aorta, vamos de novo lá para o nosso modelo, exatamente aqui, essa vermelha que está aqui, deixa eu botar aqui nessa posição para vocês verem. Pronto. Então, a artéria aorta, que está aqui em vermelho, tá? Que eu estou passando a caneta, ela, na hora que ela sai, obviamente, com sangue, ela sai com o quê? Com sangue arterial para o corpo, ela sai com muita pressão. E esse controle maior ou menor para contrair ou relaxar, porque fica a musculatura lisa, é feito pela angiotensina. Vale aí também lembrar a vocês que esse hormônio
está muito relacionado a um receptor hoje que está se falando muito, tá? Em função do tal do SARS-CoV-2, da ideia exatamente que do vírus que infecta, que provoca a questão da Covid-19. O famoso ECA, que estão falando tanto, ou seja, o enzima convertase angiotensina, é um receptor desse hormônio que está aí no slide para vocês. E esse hormônio, tá? Ele tem um receptor específico por onde o vírus entra. Então, com isso, o que acontece? Várias células do nosso corpo têm esse tipo de receptor. Isso é comum, tá? Às vezes você, mas você não está falando de coração, de vaso? Sim, mas só que outras células apresentam esse tipo de receptor. Então, isso, por exemplo, esse receptor, o tal do ECA, que é o receptor para angiotensina, apesar de eu estar falando da artéria aorta, tá? Que faz com haja contração, você tem o quê? Ele aonde? Sistema nervoso, tanto que descobriram que tem o quê? Alguns eventos ligados à história do Covid, que estão alterando exatamente o sistema nervoso. Lá nas células intestinais também já descobriram. Então você tem algumas modificações, algumas alterações em função disso. Nos alvéolos pulmonares também, você também descobriu que existe lá a tal dos receptores. Então, várias partes do corpo têm receptores desse tipo. Então, com isso, permite a entrada lá do vírus. E tem outra coisa mais interessante. Os fármacos hoje em dia que controlam a pressão arterial também são muito controladores dos chamados receptores. Um deles, esse ECA, é um fármaco de regulação muito comum que você tem para controle de pressão arterial, é a famosa losartana. A losartana potássica, ela controla esse tipo de receptor. Tanto que existe uma hipótese que pessoas exatamente que fazem uso de losartana em função do quê? Do controle de pressão arterial, estariam de uma certa forma, entre aspas, vamos chamar assim, protegidos contra o Covid, porque você bloquearia esse tipo de receptor. Então, com isso, o que acontece? A angiotensina, como ela atua exatamente o quê? Contraindo vasos, ou como eu falei para vocês, você tem lá a suprarrenal, ela libera a angiotensina, e a angiotensinogênio, que é convertido em angiotensina, via estímulo da renina, que vocês estão vendo aí no slide, ele vai atuar diretamente na artéria. E mesma coisa a questão do aldosterona, fazendo com que haja o quê? Reabsorção de sódio e potássio. Tudo isso vai aumentar a pressão arterial, tá? Pode aumentar e elevar essa pressão arterial. E é claro, o mesmo também varia para o contrário. A inibição desses hormônios faria com que houvesse uma queda dessa pressão arterial, consequentemente, um controle homeostático, ou seja, de equilíbrio numa balança aí para esse processo. Dúvidas, alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar, esclarecer? Quiserem, falem enquanto eu estou bebendo água. Não, tudo tranquilo. Beleza, adoro falar ouvir isso, que tudo tranquilo, significa estar fácil demais, né, Rubem? Concordo com você, tá muito mole esse assunto. Não tão fácil, mas... Não, tá sim. Por isso que os outros 26, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, os outros, sei lá, 30, 27 não apareceram, só vão aparecer no dia da prova. Esse assunto está com uma mão com açúcar, não precisa aparecer lá, posso ficar dormindo. Beleza, valeu, Rubem, obrigado pela ressalva. Então, continuando, garotos. Temos o hormônio T3 e T4, nisso aí também participantes? Temos. Vocês vão aprender, ou já aprenderam, dependendo do curso de vocês aí, sobre hormônios. Então, numa das morfologias, das morfofuncionais, vai falar sobre hormônios. E essa hora vocês vão conhecer sobre a tireoide, ou seja, uma glândula na base do pescoço, tá bom? Produzindo os dois hormônios à base de iodo. O triiodotironina e o tetraiodotironina, o famoso T3 e T4. T3 e T4, dentre as suas várias funções, ele tem uma terminologia que se refere a ele, que é muito importante. São hormônios altamente, o que chamamos de termogênicos. Por que termogênicos? São eles que aceleram o nosso ritmo. Por isso que, por exemplo, pessoas que têm hipertireoidismo, ou seja, uma grande produção de hormônio tireoidiano, pode ter o quê? Quadros de taquicardia, que significa o quê? Um aumento desse batimento cardíaco. Então, isso é importante em virtude disso aí, tá? E há um controle natural, é claro, de quem... até para nós também que não temos esse problema, certamente ele também entra nessa questão de regulação de frequência cardíaca. Outro importante evento regulador desse processo. Íons. Íons,
estou falando já há algum tempo sobre eles, né, meninos? Então você tem lá o cálcio, que certamente até vem endossar aquilo que eu falei para vocês anteriormente, a questão do que de você ter lá o cálcio como importante, ele banha o coração, né? O pericárdio garante exatamente que você tem um banho, digamos assim, eterno do coração dentro desse cálcio. Por isso que você estando lá com o seu coração com o coração aqui na mão, o que acontece? Ele envolto pela membrana cardíaca, o pericárdio, eu garanto exatamente que haja o quê? Um contato do cálcio diretamente com as células. Então, com isso, aquelas grandes quantidades, o túbulo T, em obviamente maior tamanho, garante que todo ele seja o quê? Bem, irrigado em relação ao cálcio. É claro, garantindo que também essa questão da contratilidade, tanto que disse que um dos eventos para contratilidade está relacionado com o quê? Com cálcio. O outro, acabei de falar, inclusive a participação da questão da aldosterona como hormônio captador no rim, você teria o quê? Os aumentos, as elevações de sódio e potássio. Com isso, eu posso alterar a frequência cardíaca, aumentando ou diminuindo certamente isso aí. Pelo aumento de potássio e diminuição de sódio, eu posso alterar essa questão da contratilidade e esses eventos cardíacos. Isso tudo te leva a alterações dessa frequência, tá bom? Com isso, você pode ter eventos onde eu posso aumentar ou diminuir. Tudo isso ligado muito à questão do próprio cérebro. Lembre-se sempre disso. Então, com isso, você pode ter quedas de pressão arterial, tá? Então, perdão, a questão do aumento da frequência cardíaca pode estar relacionada a quedas de pressão arterial, certamente, por exemplo. E por que isso? Porque simplesmente ele está tentando compensar, às vezes, o oxigênio que está pouco para as células. Então, ele tenta o quê? Acelerar o processo aí. Por isso que você tem lá eventos como inspiração, que aumenta a questão dessa frequência. Excitação, eu falo em relação à agitação que o indivíduo possa ter em função de algum evento emocional. Raiva, dor, eventos de dor causam muito isso. Os chamados nociceptores, que são receptores exatamente que captam a informação dor e levam ao cérebro, são importantíssimos por esse motivo. Por isso que, por exemplo, também o evento hipóxia também está muito relacionado a isso. O que é hipóxia? Para quem viu ou está vendo imunologia, já viram isso como o quê? Como a questão de uma das injúrias, que é exatamente o quê? São as baixas de oxigênio que as células podem sofrer em virtude disso. Exercícios físicos também estariam envolvidos. Adrenalina, a febre. Por que a febre? Febre é um quadro fisiológico que você tem de elevação de temperatura do corpo. E isso é muito importante, porque esse aumento de elevação de temperatura do corpo faz com que altere o quê? Esse metabolismo. Nós temos, claro, um quadro fisiológico importante para a febre. Ele é importante para a defesa. E por que essa febre digamos assim, em baixa quantidade, em baixas temperaturas constantes, é importante? Estou falando aquela febre de 42 graus, que são aquela ali vai cozinhar tuas proteínas, tá? Não aquilo, durante uma semana. Eu estou falando de uma febre baixa. Aquela febre baixa faz com que haja o quê? Uma aceleração do processo imune. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, vocês têm enzimas, tem uma série de eventos químicos, reações químicas. Então, calor sempre é importante, é claro, para qualquer equação na qual envolve o quê? Equações químicas. Então, a reação química que você tem em função disso aí faz com que haja o quê? Uma modificação, certamente, dos eventos que você tem de resposta de defesa, e esse calor vai ser muito importante em função disso, porque também vai aumentar a frequência cardíaca, e aumentando a frequência cardíaca, eu aumento a quantidade de sangue para acessar os tecidos, consequentemente, esse sangue vai estar repleto, certamente, de células de defesa, que vão te ajudar no processo de combate, obviamente, a qualquer bactéria, vírus, fungo, o que quer que seja. O contrário também vale, ou seja, a diminuição da frequência cardíaca pode estar envolvido com o quê? Aumento de pressão arterial, a questão de expirar o ar, obviamente sentimentos dos quais dão depressão, dão a tristeza, tudo isso está envolvido, né, obviamente, nesses eventos aí. Isso nos leva agora a estudarmos, obviamente, a questão dessa frequência, do que a gente chama o quê? Desse ritmo, tá? Isso são que os batimentos cardíacos, a história do famoso 12 por 8, 120 por 80,
A pressão, obviamente, que você tem o quê? Maior, que eu chamo de sistólica, que nada mais é do que o quê? A contração, e a outra que é chamada o quê? De diastólica, que é o quê? O relaxamento do coração. Isso garante exatamente que você mantenha a homeostase cardíaca. Por isso, vocês estão vendo ali os termos normocardia. Isso garante que você tenha o quê? Certamente, valores tidos como normais, né? Vamos botar normais aí entre aspas, porque isso tudo vai depender de uma série de fatores, desde peso corporal, volume do indivíduo, quantidade de sangue, a questão de alimentação, ritmo, obviamente, do próprio indivíduo em si, estado emocional, psicológico, tudo isso envolve, obviamente, o quê? Variações na frequência cardíaca. Isso faz com que você tenha o quê? Ritmos mais rápidos, como eu disse agora. Taquicardia é esse aumento de ritmo, lembre-se disso. Taque vem exatamente de quê? De aceleração, obviamente, da frequência cardíaca, e bradicardia é a diminuição. Brad vem de brados. Brados exatamente é o quê? Redução. Então, com isso, você tem uma redução dessa frequência em virtude disso aí. E é óbvio, essa frequência ela pode variar, né? Até atingir um pico máximo, que geralmente a média gira em torno entre 200 e 220 batimentos por minuto. Certamente a gente não aguenta muito esse ritmo muito rápido, porque senão o coração pode entrar, a musculatura pode sofrer o que? Falência e vir a morrer as células em virtude disso aí. Bem, vamos lá. As funções, algumas delas falamos, mas vamos complementar isso aí, de qualquer maneira, com mais algumas coisas. Vamos lá. Perdoe-me. Vocês têm o transporte de gases. O que eu falo em relação ao transporte de gases? A gente ainda vai ver um pouquinho mais de células, tá? Que eu vou falar um pouquinho disso. Ah, mas a gente já viu imunologia? Por esse motivo é que eu vou dar uma complementada. Certamente os professores também de imuno já falaram para alguns de vocês, mas a gente vai dar uma complementar só nas funções que me interessam, em função exatamente do quê? Do sistema circulatório, tá? O transporte de gases é importante por causa de quê? Lembre-se que a hemácia é anucleada, não possui núcleo. O que ela possui ali dentro dela é um pigmento conhecido como hemoglobina. A hemoglobina apresenta o quê? O chamado anel porfirínico. E o que é o anel porfirínico? É uma estrutura química que no seu centro apresenta o ferro. O ferro liga-se ali àquela estrutura para estabelecer uma ligação com gases. Que gases? Oxigênio e CO2. Toda vez que aquele ferro se liga ao oxigênio, eu formo a hemoglobina que é associada com o oxigênio. E esse nome, a gente dá um nome a isso aí, a chamada oxihemoglobina. E toda vez que o CO2 liga-se à hemoglobina, também em caráter, igual ao oxigênio, em caráter reversível, tá? Não é uma ligação permanente, você vai estar chamada carboxihemoglobina. Então, essa interação que você tem de reversibilidade fará com que haja o quê, garotos? A possibilidade de você ter um transporte para as células e, é claro, em direção aos pulmões. Isso é importante? Porque eu vou falar daqui a pouco para a circulação. Isso vai garantir que essas células possam, obviamente, o quê? Receber o oxigênio e a gente poder captar o quê? A questão do CO2 dele. Então, com isso, eu retiro o excreta, que é tóxico, que é o CO2, de dentro do organismo. E o deixo aonde? Lá exatamente na questão dos pulmões, que a gente vai frisar daqui a pouquinho. Restos metabólicos. Quando a gente fala em restos metabólicos, estamos falando de quê? Uma série de eventos ligados, é claro, ao metabolismo de células. As células vão ter o quê? Uma série de ações as quais de metabolização, ou seja, de trabalho, de consumo de produtos, e vão jogar excretas. Obviamente, aonde? No sangue. Esse sangue vai seguir em direção ao quê? Aos rins. E esse rim, obviamente, vai fazer o quê? O processo de clearance, ou seja, de limpeza desse sangue. A retirada exatamente desses fatores que são tóxicos para o organismo e serão liberados, obviamente, através do nosso excreta maior, que é a urina, via o quê? O sistema renal, através dos néfrons. Outro ponto importante é o hormônio, até como o próprio nome já diz, hormônio, vocês sabem, que são os eventos onde nós temos o quê? Ele produzido por uma célula, uma glândula, que a gente chama de glândula endócrina,
Então, com isso, essas glândulas endócrinas têm como produto o chamado hormônio. Hormônio é todo produto da glândula endócrina que é lançado na corrente sanguínea. Então, consequentemente, esse produto lançado na corrente sanguínea será chamado de hormônio e seguirá para onde? Células ou órgãos-alvo. Ali terão uma série de ações metabólicas muito importantes, as quais farão com que haja o quê? Uma atividade, digamos assim, de acionar ou inibir esses órgãos, esses tecidos, as células, tá? Para cada um com a sua função. Eu falo de tireoide, glândula suprarrenal, hipófise, por aí vai. Substâncias sinalizadoras. Substâncias sinalizadoras, você tem de vários tipos. Também tem uma função muito parecida com o hormônio. Ou seja, a questão de você ter o quê? Essa ação correlacionada com o quê? Com a atividade de células e de tecidos. Você vai poder atuar, obviamente, modificar a ação metabólica dessas células, tá bom? Fazendo com que elas possam certamente ter o quê? Atividades específicas e, é claro, também fazer com que você tenha uma série de ações importantíssimas para o próprio corpo. Então, isso fará com que o quê? O corpo possa simplesmente o quê? Responder a essas ações. Aí tem incluído citocinas, fatores de ativação de crescimento celular, muita coisa ligada também à própria resposta imune em si. Tá? Alguma perguntinha, alguma coisa? Não? Então vamos lá. Com isso, vamos na nossa estrela da festa que a gente estava esperando chegar, que é a pequena e grande circulação. Lembre-se que pequena e grande circulação são eventos os quais estão certamente associados, ligados a quê? A eventos de transporte. O sangue aí é um evento muito importante que deve ser deslocado em diferentes condições. Por exemplo, o que eu chamo de circulação sistêmica, a grande circulação, é ela quem vai levar, quando a gente fala em relação a gases, o sangue a todo o corpo. Sempre vai haver uma saída desse sangue do coração, tá bom? E com isso ele vai seguir para o corpo, onde vai ser deixado o oxigênio. E você retira o que de lá, ao deixar o oxigênio? Você faz uma troca, tá? Entre o oxigênio que é deixado pela hemácia e capta o CO2. Por isso aquela história da oxihemoglobina, que eu disse ainda agora, e a carboxihemoglobina. Esses eventos são importantes para o transporte de gases. Então, por isso que você tem lá tecido, coração, tecidos. Ou seja, num ciclo. Vou mostrar daqui a pouco a estrutura do próprio da circulação e vocês vão ver que esse sangue, ele percorre, obviamente, um circuito onde ele não retorna. O que eu quero dizer? Retorna no seguinte sentido. Se o sangue sai da aurícula esquerda, tá bom? Arterial, cai no ventrículo esquerdo, depois a artéria aorta, nessa sequência, ele não vai fazer o circuito contrário, artéria aorta, ventrículo esquerdo, aurícula esquerda. Por quê? O circuito exatamente precisa passar pelo corpo e depois ele vai retornar ao coração, mas pelo outro lado. Sempre. Eu vou já mostrar isso para vocês. Mesma coisa é a circulação pulmonar, a pequena circulação. Por que é importante? É uma circulação onde começa no coração, passa para os pulmões e vai para o coração novamente. Mas só que ele começa do lado direito, com o quê? Com o sangue venoso, CO2, faz as trocas gasosas, que eu vou repetir algumas vezes. Essas trocas gasosas no pulmão recebem um nome específico. É a chamada hematose. Hematose ocorre onde? Nos pulmões. Tá? E depois que você tem essa troca gasosa, ele segue novamente para o coração, porém agora como sangue arterial e, é claro, para o seu lado esquerdo. Então tudo começa no direito, na pequena circulação, e vai terminar no lado esquerdo. E a gente vai entrar em alguns detalhes disso aí daqui a pouco. E a circulação coronária são exatamente... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu acho que dá aqui. Tem uns vasos, tá? Se vocês não verem, depois vocês vão ver depois no vídeo. Uns vasos azulados aqui, tá? São exatamente as veias coronárias. Você tem as artérias e veias. O que acontece? Da mesma forma que a circulação, ela garante o quê? Toda a irrigação do sangue para o quê? Para o músculo cardíaco.
Então, ele é alimentado por uma circulação própria dele. E essa é a parte interessante. As coronárias garantem o quê? A circulação do coração. Tá? A questão da pequena e grande circulação é para o corpo. Então, como eu disse a vocês, o coração ele tem um trabalho muito interessante porque ele simplesmente tem também uma não só inervação, como também uma circulação própria dessa estrutura, tá bom? Então, com isso, você também tem o quê? Artérias e veias, que garante esse suprimento de oxigênio e nutrientes para elas. Bem, vamos lá. Deixa eu usar o outro, deixa eu ver. Aqui. Deixa eu usar esse aqui para te explicar, que eu acho que fica melhor a gente falando exatamente daqueles vasos todos que eu conversei anteriormente. Agora eu vou usar todos aqueles nomes. Então, por isso, eu preciso que os senhores e os demais que não estão em sala estejam vendo os slides, tá? Aumentem o acesso aos slides, porque senão vocês não vão acabar não entendendo, obviamente, a questão de circulação e outras questões que ainda serão faladas, tá? Olhe para o sistema que você tem aí. Esse exatamente é o sistema circulatório do corpo. Primeiro ponto que você pode reparar nele é fechado, tá? Quem está lá em cima é o cérebro, tá bom? Olha esse detalhe. E você tem, é claro, os pulmões lateralmente, esquerdo e direito, e depois os órgãos do sistema digestivo e outros. Ele exatamente está representado desta maneira, tá? O sistema circulatório. Opa, passei demais. O sistema circulatório, por quê? Você mostra exatamente que você tem o quê? O sangue passando por compartimentos. Por que compartimentos? São exatamente partes determinadas do organismo que vão garantir, é claro, essa estrutura, vamos chamar dessa maneira, a questão do envolvimento de diversas partes desse corpo. Então, com isso, no corpo, o que você vai ter de especial ali? É que o sangue vai poder circular em cada uma das partes do corpo, em cada uma desses compartimentos. Então, com isso, repara o seguinte, como eu disse a vocês, o lado esquerdo está representado em vermelho e o lado direito do coração representado em azul. No lado esquerdo, o que você tem? Como eu disse o tempo todo, sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Só um minutinho, vou pegar um golinho de água aqui para mim. Então, esse sangue rico em oxigênio, garotos, vai garantir o quê? Exatamente o suprimento do corpo. Tanto que você vê ele saindo. Agora eu quero que vocês reparem uma coisa. Reparem as setas. Repare quando o sangue ele chega lá, ó, no pulmão esquerdo. Ó. Repare que você tem a representação do pulmão esquerdo e pulmão direito. Repare que vocês têm duas setas brancas chegando ao coração, na parte de cima. As duas setas brancas entrando por um lado do pulmão direito e duas setas brancas do lado esquerdo. Isso exatamente é o quê? O sangue arterial. O sangue proveniente de onde? Dos pulmões. Então, na hora que ele chega nos átrios, ele vai passar para o ventrículo. Aí vamos começar por aí que eu vou te explicar a grande circulação olhando esse sistema aí. Repare o seguinte, toda vez que eu falar em grande circulação, meninos, estamos nos referindo a quê? Ao sangue arterial, tá? Em primeiro lugar, que vai sair do ventrículo esquerdo, ou seja, a parte... Deixa eu mostrar aqui o coração novamente para vocês. Ventrículo, aqui, pronto. Ventrículo esquerdo, ok? Ele vai fazer o quê? Vai ejetar, lembre-se sempre disso, ele é uma câmara de ejeção. Ejeta para onde? Para esse vaso vermelho aqui, ó, do coração. Que é esse vaso que sai do ventrículo esquerdo? É a artéria aorta. Então, a artéria aorta receberá sangue do ventrículo esquerdo, começando o quê? A grande circulação. Esse sangue é o sangue arterial, tá bom? Esse sangue arterial vai seguir em direção ao corpo e aí o que ele vai acontecer? Ele vai se ramificar. Ele vai simplesmente o quê? Passar esse sangue para as milhares de células que nós temos no organismo. Tanto que você vê isso, ó, repara lá na seta amarela, no lado esquerdo, obviamente, anatômico do coração. Repara que você tem a seta mostrando que ele está saindo, tá bom? E subdividindo.
Uma parte indo para quê? Para cima, em direção ao cérebro, e uma outra parte indo para baixo. Então, com isso, você tem uma parte superior e uma parte inferior. Isso faz com que o coração, obviamente, que garanta esse suprimento de sangue arterial para toda a parte do corpo, tanto a superior do organismo como a inferior do organismo. Mas só que você tem um detalhe nisso aí. A artéria, tá? Ela não mantém o calibre dela. Daqui a pouco eu vou mostrar os vasos, os seus calibres diferentes. Vocês vão notar que o calibre desses vasos vão variando. Parece uma raiz pensa uma árvore grande, tá bom? Grande, enorme aí, uma amendoeira, sei lá, uma figueira, qualquer coisa do gênero. E ela, por ser bem antiga, você sabe que ela tem raízes bem grossas logo no início. Mas daqui a pouco você vai vendo que as raízes vão acontecendo o quê? Vão ficando mais finas, vão se ramificando, ramificando, ramificando. É a ideia exatamente do que você tem em relação aos vasos. Eles começam grossos, calibrosos. Lembre-se que a artéria aorta, nesse processo, ela é a única vaso que pulsa, tá? Ela pulsa igual o coração. Aí você vai perguntar, por quê? Você acabou de ver isso. Exatamente a angiotensina. Ela faz com que você tenha um hormônio que atue nos receptores, em especial da própria artéria aorta, que faça com que eles contraiam. Então, a contratilidade que você vai ter no vaso, exatamente na questão da artéria aorta, que é uma musculatura lisa, independente da sua vontade, ela vai contrair, exatamente ela vai contrair junto com o coração. Então, ela vai impulsionar esse sangue, obviamente, para o quê? Para todo o corpo. Por isso que a seta amarela lá, do teu lado lá da parte vermelha, tá? da representação, mostra uma em direção ao cérebro e outra em direção ao corpo. É claro, isso aí também te mostra uma outra coisa. Essas ramificações, estão vendo que elas vão se dividindo ali embaixo, elas formam parecendo uma rede, tá? Que você tem embaixo, ali no intestino delgado, grosso, ali no fígado também, parecendo uma rede. Aqueles pontos ali que você está vendo branco no meio delas, tanto embaixo como em cima, lá perto do cérebro, são exatamente o quê? As células. Porque essa irrigação, obviamente, o acesso desses vasos, tem que ir até, é claro, essas células que estão aí, tá bom? Então, isso vai ser importante para que haja exatamente o quê? O processo de irrigação, de chegada, obviamente, o quê? Desse oxigênio lá. Depois, o que acontece? Quando ele chega lá, a questão exatamente do oxigênio. Meninos, só me dá um minutinho, tá? Eu vou me ausentar aqui um minutinho, fiquem aí que eu já volto, tá? Não saiam daí, não. Só vou aqui e já volto. Só um minuto, por favor. Pronto, desculpe-me, já voltei. Então, o que acontece, como eu estava explicando a vocês? Você tem exatamente a saída do sangue, tá bom? Do teu lado esquerdo. O quê? Arterial. Toda vez que eu falar o quê? Na chamada grande circulação, ela sempre começará onde? No chamado ventrículo esquerdo. Lembre-se sempre disso. Esse sangue, deixa eu mostrar aqui de novo no modelo aqui. Esse sangue sempre vai sair de onde? No ventrículo esquerdo, onde eu estou apontando aqui a minha caneta, tá bom? No fundo do coração, e sai através dessa artéria. Porque todo vaso que sai do coração é chamado artéria. E essa artéria específica é chamada de artéria pulmonar. Então, essa artéria pulmonar vai simplesmente carregar esse sangue para o quê? Em direção ao corpo. Por isso você tem aquela subdivisão ali. E o que acontece com aquela subdivisão? Ela vai ramificar
para o quê? Todo o organismo. E isso é muito importante, porque você terá certamente que uma grande quantidade de sangue arterial indo para o organismo. Sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Ótimo. Então, com isso aí, nota que eu expliquei a vocês que você tem o quê? Parecendo aquelas ramificações, tá? Parecendo uma rede que você tem lá, tanto no cérebro, como tem em outros locais do corpo. E o que acontece com essa ramificação? Significa, aquilo ali representa que está acessando as células. Então, essa minha circulação atinge todas as células do organismo, perdão. Então, as milhares de células que você tem pelo organismo, cada uma delas vai receber a mesma quantidade de oxigênio e a mesma quantidade de CO2. Não vai ser retirado a mesma quantidade de CO2. Lembre-se que essas trocas vão acontecer entre célula a célula. Isso é muito importante, porque você não tem como achar diferente que alguma delas vai ter mais ou menos. Não existe isso. Todas elas vão receber igualmente oxigênio e igualmente será retirado o CO2 delas. Com isso, vai haver a ramificação, como eu disse a vocês. As artérias vão fazer o quê? Subdivisões. Essas subdivisões serão o quê? Exatamente o quê? Você ter a questão da artéria ir se dividindo até chegar ao que a gente chama de arteríolas. As arteríolas são exatamente o quê? Pequenos vasos, arteríolas e capilares, vão ser vasos que vão irrigar o quê? Célula a célula. Quando chegar exatamente com esse oxigênio, o que vai acontecer? Ele será trocado. Lembre-se que você tem uma ligação reversível com a hemoglobina. Por isso que você tinha aquela história que eu falei antes da oxihemoglobina. A oxihemoglobina garantirá certamente o quê? Esse transporte do oxigênio de uma forma reversível até as células. Depois disso, quando chegar esse oxigênio lá, o que vai acontecer aí? Você simplesmente vai ter o quê? Uma troca. O oxigênio será deixado e depois você vai ter o quê? A saída do CO2. Por isso que vocês estão vendo lá, o vermelho tá sendo trocado o quê? Pela cor azul. Então você repara que as setas estão todas saindo lá. Intestino delgado, grosso, a questão da parte lá embaixo, final de todo o organismo, do fígado, que é importante também nesse processo. Lembre-se que o fígado é um importante órgão, onde faz uma série de metabolizações de substâncias. Importantíssimo isso, porque ele garantirá que você tenha o quê? Uma série de ativações de fármacos, retirada de substâncias, tipo, por exemplo, as hemácias. As hemácias, vocês sabem que vivem 120 dias. São destruídas no baço, porém vão para o fígado, que é a hemoglobina, para que você possa o quê? Fazer uma metabolização da hemoglobina. Então isso vai ser muito importante em virtude disso. Tudo isso, tá, vai acontecer, vai ser lançado no sangue, esses metabólitos, e também o que? O sangue venoso vai seguir depois, porque isso que agora esse sangue está azul, que é um sangue venoso, rico em CO2. E aí esse sangue, tá, vai para vasos agora maiores. Primeiro sai de vasos menores, perdão. Esses vasos menores não são mais chamadas de arteríolas, são chamadas de vênulas. Vênulas são pequenas veias, tá, as quais exatamente irrigam as células e transportam o CO2. Esse CO2 vai cair em vias maiores, que são exatamente quem? As veias, chamadas de veias mais calibrosas, conhecidas como veias cavas. As chamadas veias cavas superior e inferior vão se encontrar, repara lá, do lado direito do coração. É por isso que você está vendo o quê? A chegada daquelas setas exatamente no átrio do coração. Com isso, quando o sangue venoso chega no átrio direito do coração, você tem encerrada o quê? A grande circulação. Ou seja, tudo começa no ventrículo esquerdo, com sangue arterial, segue ao corpo para as trocas gasosas e volta ao coração na aurícula direita. Ou seja, começou no ventrículo esquerdo e terminou na aurícula direita. Dúvidas, senhores? Vamos lá, as perguntinhas. E nem me fale que entenderam isso, garotos. Nenhum cristão até hoje, passados quase 20 anos ensinando essa história, a mesma coisa,
todo mundo entende 100%. Tem alguma coisa que sempre sobra no meio disso aí. Vamos lá, perguntem. Aguardando vocês. Andressa, Cauê, Gabriele, Mariana Bonfim, Marlon, Rubem Júnior, Soane. Entenderam 100% o que eu falei? Não vou perguntar nada? Vocês são demais. Tá tudo claro? Tem certeza? Tem algumas Show partes que eu agora. não entendi, não, porque minha ligação tava cortando. Pronto. O que você não entendeu, Soane? Fala aí. Tudo? Ou parte? Ah, da parte, tipo, do sangue, quando ele corre por alguns... Da parte que você tava explicando, por onde o sangue corre. Quando começa Os vasos e quando sanguíneos. termina. Isso. O sangue corre, você está falando, circula pelos vasos sanguíneos. É isso, Soane? Isso. Pronto. Então tá bom. Vamos repassar, em homenagem à dona Soane, já que Andressa, Cauê, Gabriele, Mariana, Marlon e Rubem entenderam tudo. Estão expert nisso. Muito bom. Cadê Lucas? Lucas sumiu. Exatamente, saiu correndo. Muito bom. Vamos lá. Soane, vamos nessa. Professor, professor, Opa, fala aí. Lucas mandou avisar que o sinal dele caiu. Caiu. Se Isso. machucou? Não sei como, Tá mas ele mandou avisar aqui, só que eu esqueci. Tá Aí eu só certo. falei, Tô brincando. Tá bom, eu sei disso. A internet dele de vez em quando falha, ele fica desesperado lá. Falta arrancar os cabelos, eu sei disso. Obrigado, Rubem. Valeu, cara. Vamos lá, Soane. Você, em homenagem aos seus colegas, vamos repassar tudo de novo. Lembre sempre que eu tô falando do quê? Da grande circulação. Vamos começar por aí. Grande circulação, ela sempre vai começar onde? Deixa eu pegar até meu coraçãozinho aqui novamente. Vamos lá, ligar de novo esse vídeo. Vamos apontar. Estamos aqui com o coração, estou aqui com o coração na mão, como você diz, né? Então, com isso, o que acontece? Ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo, eu tenho o quê? A saída, a ejeção do sangue. Que sangue? Arterial. Esse sangue que está saindo do ventrículo esquerdo está arterial. Por que que não está carregando? Peraí. Só um minutinho. É porque, é claro, eu não encaixei o cabo. Eu encaixei não. Pronto, vamos ver agora. Pronto, agora vai. Quase que fica sem energia. Então, como eu estava dizendo, o sangue ejetado do ventrículo esquerdo, tá bom? Em direção aonde? A chamada artéria aorta. Essa vermelha aqui, que eu estou passando a caneta. A artéria aorta, ela irá receber o sangue arterial. Porque eu disse a vocês o quê? Todo vaso que sai do coração é chamado artéria. Essa artéria, em especial, leva o nome de artéria aorta, porque está recebendo o quê? O sangue do coração, que está o quê? Com sangue arterial. Ótimo. Rico em oxigênio. Beleza. Então, com isso, o que vai acontecer? Ela vai ejetar esse sangue para o corpo, como vocês estão vendo lá também no slide. E o que ela tem de especial? Lembre-se que eu falei ainda agora da regulação da frequência cardíaca, tá? Que você tinha o quê? Receptores, por exemplo, a angiotensina aqui. São hormônios que fazem com que contraiam essa musculatura lisa, porque a musculatura da artéria aorta é musculatura lisa. E ela vai ter o quê? Exatamente, vai ajudar o coração a contrair e empurrar o sangue para frente. Então, com isso, ele vai cair o quê? No sistema circulatório. Aí eu já posso aqui ajeitar meu coração aqui do lado e olhem para o slide. Repare que ali no slide vocês têm o quê? A questão da saída do sangue do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Acompanha a seta amarela aí, Sônia. E depois você tem uma divisão dela, todo lado vermelho, tá? Aí sobe para o cérebro uma parte desse sangue arterial e outra desce para o corpo em direção ao quê? E também esse sangue arterial. Sangue rico em oxigênio. É um sangue que vem de onde? Dos pulmões, tá? Então, o que aconteceu lá? Você seguiu agora para o corpo. Estou lá no corpo, indo com esse sangue para o quê? Vários compartimentos, várias partes. Fígado,
esse sistema digestivo, lá embaixo todas as células, o que representa o final ali da circulação. E reparem que isso é o quê? Um circuito fechado. Ele começa no ventrículo esquerdo e só vai parar do outro lado do coração em azul. Repare que na hora que chega no quê? Nesses órgãos, fígado, intestino e o corpo, ele muda de cor. Ele sai do vermelho e vai para o azul. Por quê? Porque as células das hemácias deixaram o oxigênio ali e pegaram o CO2. No momento que pegam o CO2, o que vai fazer? Que agora é tóxico, o dióxido de carbono. Por isso que eu chamei aquilo ali, lembra que eu falei que a hemoglobina se associava reversivelmente aos gases? E é isso que você tem agora. Você tinha oxihemoglobina, porque a hemoglobina estava junto com o oxigênio, e agora você tem carboxihemoglobina, hemoglobina associada ao CO2. Olha para as setas, repara que as setas estão todas retornando agora para o coração. Tanto que você está vendo lá tudo lado azul, as setas subindo. Quando elas sobem, ela vai em direção aonde? A aurícula direita. Por que ele vai para a aurícula direita? Porque a aurícula, o átrio, o que ele é? São câmaras de admissão. São elas que recebem o sangue. E ela vai receber esse sangue por onde? Na hora que você tem lá a artéria, vamos voltar de novo. A artéria, ela foi se subdividindo, você chega o quê? A ter vasos muito pequenos, que são chamados arteríolas. As arteríolas vão de célula a célula. Depois disso, as arteríolas vão passar a ter um outro nome. Vão passar a ter o nome de vênulas. Por que vênulas? Vênulas são exatamente o quê? As veias muito pequenas, tá? Então, depois elas vão jogar esse sangue numa veia maior, porque o vaso que chega ao coração se chama veia, e com isso você vai ter as famosas veias cavas. Uma que está vindo da parte de cima, olha lá no cérebro, ou seja, veia cava superior, e uma que está vindo da parte de baixo, veia cava inferior. Ambas irão jogar o quê? Sangue venoso, sangue rico em CO2. Aonde? Na aurícula direita. Então, com isso, na hora que o sangue chega na aurícula direita, o átrio direito, você vai ter o quê? A grande circulação finalizada. Porque a grande circulação começou aonde? Ventrículo esquerdo e terminou na aurícula direita. Melhorou, Soane? Sim, melhorou muito. Muito, pronto. Sem cortes agora, né? Ficou sem edição. É porque aqui tá chovendo, aí fica ruim Eu sei, a tô ligação. fechando com você. Aqui também tá uma coisa. Entende? Tô desligando a webcam até por causa disso, pra ver se dá uma melhorada. E aí melhora também um pouco. E os outros aí, alguma dúvida mais? Ficou claro agora? Aproveitaram a carona da Soane aí? Alguma coisa mais para falar? Que agora a gente vai para pequena circulação emendando. Então vamos nessa. Meninos, se eu falei que a câmara de admissão, que é a final, tá? Começamos a grande, vamos de novo. Começamos a grande com o ventrículo esquerdo e fizemos um circuito pelo corpo, para que fez um circuito, uma volta e chegou no átrio direito. Fechei a grande circulação. Tá ótimo. Mas só que os senhores sabem, voltando pro meu coraçãozinho aqui, guerreiro de novo. Olha ele aqui, ó. O sangue voltou, agora eu vou apontar o lado direito, ó. Deixa eu pegar a caneta que fica melhor. Pronto, isso aqui. Você tem aqui o lado direito cardíaco. Deixa eu até abrir um pouco mais. Pronto. Chegamos aqui, ó, do lado direito do coração. Na hora que cheguei no átrio, tá, direito, eu fechei a grande circulação. Mas só que a circulação não para. A gente só fala pequena e grande circulação por uma mera questão didática. Ela vai continuar. Então o sangue vai encher o quê? O átrio direito, aí a válvula tricúspide vai abrir entre o átrio direito e ventrículo direito. Então esse sangue vai sair do átrio e cair no ventrículo direito. Esse sangue está rico em quê? É só olhar a cor lá no desenho. Azul. Se é a cor azul, lá, e como eu falei que lado direito é sangue rico em CO2, certamente isso é sangue rico em CO2. Bem, no ventrículo direito, você vai começar a pequena circulação ou circulação pulmonar.
Aí você fala, caramba, e agora? É átrio ou é veia? Como é que eu faço isso? É fácil. É só lembrar o início da aula. Lembre-se que todo vaso que sai do coração se chama artéria. Ponto. E aí você tá vendo uma cola ali, artéria pulmonar. Deixa eu ver, artéria pulmonar. Se a artéria é o vaso que sai, por que é pulmonar? Vai pro pulmão. E é exatamente isso. Ou seja, vaso que sai, artéria, e aqui vocês estão vendo em azul escura, que é essa aqui, tá? Que essa aqui em azul claro, a representação são as veias cavas. A superior e a inferior. Aqui em azul escuro é a artéria pulmonar, essa que eu estou passando a caneta. Então, com isso, ela está recebendo o quê? Sangue. O quê? Venoso. Sangue venoso, que está vindo de onde? Ventrículo direito. Então, com isso, o que acontece? Vamos lá para o desenho. Na hora que ele recebe esse sangue venoso, ele manda isso em direção aos pulmões. Olha como é que está o desenho, do lado direito e lado esquerdo. Indo em direção ao pulmão direito e esquerdo. Aí vem uma coisa bastante importante, garotos. Lá no corpo, se vocês lembrarem, eu não falei em nenhum momento um nome específico para troca gasosa. Simplesmente o que ocorre entre as células e as hemácias. No corpo, no nosso corpo, é o quê? Trocas gasosas. Porém, quando eu falar em pulmão, os senhores agora vão associar uma coisa. Toda vez que eu falo de trocas gasosas nos pulmões, estou falando de quê? Hematose. O termo hematose, ele é aplicado a quê? As trocas gasosas que ocorrem entre a hemácia e os alvéolos pulmonares. De novo, hematose é o processo de trocas gasosas que ocorre entre o quê? Alvéolos pulmonares e as hemácias. Que trocas gasosas são essas? Olha as setas. Estou levando o quê? Sangue rico em CO2. Vou deixar esse CO2 lá, porque exatamente esse CO2 vai ser deixado e trocado na hematose por oxigênio. De onde? Como? É só aquele ar que você botou para fora. Esse CO2 está saindo daí, porque você está deixando o CO2 do corpo aí. E você vai pegar o quê? O ar que você está inspirando. Então, na hora que o oxigênio entrar, vai lá a hemácia, segura ele. Então, ele deixa de ser carboxiemoglobina, a hemácia associada ao quê? Ao CO2, e passa a ser o quê? É oxihemoglobina. A hemácia associada ao quê? A oxigênio. E aí, com isso, vocês vão ter o quê? Ele saindo do pulmão, tá bom? Agora os vasos estão saindo do pulmão, agora através de quê? De veias. Então as veias estarão transportando esse sangue em direção ao quê? Ao coração. Então na hora que ele chegar no coração, ele vai chegar por onde? Pelo lado esquerdo, porque você saiu do lado direito. Trocou lá no quê? Nos pulmões, hematose, e agora está chegando do lado esquerdo. Lembre-se sempre que do lado esquerdo tem o quê? Sangue arterial. Como ele vai chegar no átrio esquerdo, tá? Perdão, é isso mesmo, no átrio esquerdo. E esse sangue vai estar rico em quê? Em oxigênio. Então, como é vaso que chega ao coração, os vasos estão chegando ao coração, você vai ter o quê? As veias. Como é que é o nome dessas veias? Veias pulmonares, porque essas veias estão sendo o quê? Provenientes do pulmão. E lembre-se sempre disso. Pequena circulação. Começa onde? Ventrículo direito, com sangue rico em CO2. Depois vai passar pelo pulmão hematose e retorna ao coração no átrio esquerdo, agora como sangue arterial, não mais venoso, porque você já trocou certamente esse CO2 por oxigênio. Perguntinhas? Ou tá tudo muito light, como o Rubem falou, tá mamão com açúcar? Muito fácil esse assunto, professor, que o Rubem falou ainda agora aí. E aí, dona Sônia, cortou alguma coisa agora? Agora não. Agora ficou bacana. Ótimo. E os meus demais discentes?
Tudo bem? Andresa, Cauê, Gabriele, Tranquilo? Mariana, Marlon. Ótimo, tranquilo, ótimo. Vamos ver isso. Então, meninos, lembre-se sempre disso. Vamos lá falar isso um pouquinho mais. Lembre-se sempre que, só sendo resumido, grande circulação começa onde? Ventrículo esquerdo, passa pelo corpo, trocas gasosas. Você não tem, obviamente, o processo de hematose, somente trocas gasosas. E deixamos o oxigênio, pegamos o CO2. Isso retorna para onde? Lado direito do coração, com a chegada através do quê? Saída através da artéria aorta, ramificações para arteríolas, retorna através do quê? Das vênulas, caindo na veia cava e retornando ao quê? A aurícula direita. Com isso, sangue venoso. E é claro, na aurícula direita você fecha a grande circulação. Depois, ventrículo direito, sangue repleto de sangue o quê? Venoso. Então, com isso, começa a pequena circulação, que vai através de quem? A chamada artéria pulmonar, que vai ao pulmão, faz a troca gasosa. Então, com isso, você vai ter o quê? Exatamente a hematose. E com isso, o que vai acontecer? O sangue sairá do pulmão para o quê? O coração, com sangue arterial. Esse sangue arterial chega através de quê? Veias. Porque veias são vasos que chegam ao coração. Então, com isso, estão repletos de quê? Oxigênio. E, é claro, vão chegar onde? No chamada aurícula esquerda. Então, a aurícula esquerda vai ter o quê? A chegada dos vasos, as veias conhecidas como veias pulmonares, que vão estar transportando esse sangue arterial e, consequentemente, fechando a pequena circulação. É só olhar depois do slide, ver o vídeo com calma, ler isso, que isso aí se sedimenta. Agora, se deixar para olhar em cima da prova, aí fica um caos, fica uma confusão, querendo gravar, é pior. Tá bom? Alguma pergunta? Então vamos lá. Continuando. Com isso, temos lá a questão do próprio sistema cardiovascular, que ele é bem interessante em função disso. Lembre-se que essa distribuição que você tem do sangue, ela é interessante porque garantirá que você tenha exatamente o transporte desse sangue ao longo do corpo. Porém, é claro, você vai ter diferentes quantidades, concentrações, e essas quantidades e concentrações vão ser importantes porque permitirão que você tenha, é claro, a distribuição desse sangue ao longo quê? Dos vasos sanguíneos. E por que isso é tão importante assim? Porque isso vai variar, como eu disse a vocês, o acesso é o mesmo, tá? A quantidade certamente é o mesmo. Porém, o que vai acontecer? Você ter essas ramificações vão permitir que você tenha, é claro, a distribuição disso ao longo do corpo. Por isso que vocês estão vendo lá diferentes quantidades de quê? De sangue, obviamente que é dessa distribuição de sangue ao longo do próprio estrutura corpórea. Porque é claro, por exemplo, lá embaixo você tem mais porque está falando de todas as células, né? Por isso que é 64%. Entre sangue, obviamente, que é venoso e essas trocas que estão havendo. Tudo isso vai voltar através do quê? Das chamadas veias. Lembre-se disso. Isso tudo vai chegar onde? No coração. As artérias vão transportar esse sangue em direção o quê? Ao corpo, para que haja as trocas sanguíneas. E, posteriormente, você vai ter essa distribuição, obviamente, que é equivalente, levando o quê? Nutrientes, além do próprio oxigênio que a gente falou ainda agora. Isso fará com que também... e esse vídeo aí é bem interessante. Porque, deixa eu ver se eu consigo, meninos. Deixa eu ver só se eu consigo. Só um minutinho que eu vou tentar ver se eu consigo acionar eles para vocês. Peraí, vamos ver se eu vejo aqui isso. Eu ia fazer isso ontem, peraí. Esse vídeo exatamente mostra como é a circulação.
Só um minutinho. Deixa eu só ver se eu consigo acionar a tela aqui. Deixa eu tentar ver se aciona aqui. Só um minuto, por gentileza. Deixa eu ver aqui, compartilhar, vamos lá. Compartilhar. Vou ver se eu acho aqui. Aqui achei. Área de trabalho. Estão vendo a tela do meu computador? Me contem. Não, vocês não estão vendo nada. Não liguei a câmera. Estão vendo a tela do meu computador, meninos? Eu já professor. tava vendo já. Ótimo, beleza. Então deixa eu ver se eu consigo agora fazer uma gracinha aqui com vocês. Espera aí. Vamos lá. YouTube. Deixa eu só pegar aqui uma colinha aqui. Documentos. Anime. Só um minutinho que eu vou pegar aqui o link, que eu já vou direto para o link e mostro para vocês. Sistema nervoso. Rapidinho. Aqui. Cardíaco. Porque esse esquema que eu vou mostrar para vocês é bem interessante, porque ele mostra exatamente um pouco mais dinâmico, senão fica muito batido, fica muito rígido, fica muito cansativo vocês ficarem me ouvindo assim o tempo todo. Fica muito extenuante. Na sala é melhor por causa disso, dá mais dinâmica, a gente ficar anda, vai, volta. Fica cansativo aqui. Peraí, deixa eu pegar só. Cadê? Tá aqui, circulação. Achei, pronto. Ctrl C. Fechamos. Ctrl V. Aqui está. Tudo bem com a tela, né? Estão vendo a tela? Tudo certinho? Deixa eu só tirar o inglesinho para vocês. Jogar no fone, que aí pronto, fica mais fácil. Estou projetando. É sério, meninos, todos da sala estão vendo o vídeo? Sim. Eu tô, só que Eu em também câmera tô. lenta, por causa da minha internet. Meninos, falando com vocês. Opa, tirei o fone. Saco. Meninos, confirma comigo que eu estava aqui com o fone e não estava escutando. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Tá tudo certo? Sim. Eu tô com um probleminha, professor, porque minha internet tá lenta. Aí tá passando muito lento no meu celular. Tá bom. Vai carregar para você daqui a pouco. Mas de qualquer forma também vai estar registrado na videoaula depois, tá? E os demais, estão vendo? Mas eu vou falando, não se preocupa não. Fala, garotos. Estou falando com vocês. Eu tô. Dá pra ver aqui, professor. Dá pra ver? Pronto, então vamos embora. Tá perguntando toda hora. Você não responde? Caramba. Vamos lá. Então deixa eu desativar.
Menos eu aqui, pronto. Esse vídeo, ele mostra exatamente tudo que eu falei até agora, tá bom? Do sistema circulatório. Então, com isso, ele se torna mais dinâmico em função disso aí, tá bom? Então, deixa eu só desativar o áudio do vídeo, porque aí não fica... Eu vou falando paralelamente a ele. Bem, como eu disse a vocês, vocês têm o quê? Certamente a questão do nosso corpo, e esse corpo, por sua vez, vai ter o quê? A circulação sanguínea. Essa circulação sanguínea permitirá que eu transporte o sangue, repara aqui, por vasos e veias pelo coração, do coração para o corpo. Então, o que acontece? Parte superior. Vocês conseguem ver o cursor também do meu computador? Eu passando ele aqui, apontando? Sim. Não entendi. Dá, professor. Tá? Ótimo. Então pronto. Então vou apontando aqui e mostrando isso. Átrios, parte superior, câmaras de admissão, não esqueçam, ventrículos, câmaras de ejeção, que é exatamente o que dispara o sangue para o quê? Para o corpo ou para o pulmão, né? Depende qual circulação eu vou falar. Vou falar agora de uma forma mais dinâmica, tá? Com as informações que nós temos. Temos aqui, ó, estão vendo que tem pequenas ramificações aqui do lado direito, onde eu estou passando o cursor, e do lado esquerdo, são exatamente os pulmões que estão aqui. Então, isso vai favorecer exatamente que haja o quê? Essa questão da atividade, dessas trocas, exatamente com o organismo. E é claro, a representação em azul representa o quê? Sangue venoso, e a representação em vermelho representa sangue arterial. Com isso, o coração, no seu batimento cardíaco, vai fazer com que você tenha o quê? Irrigação de todo o corpo, favorecendo esse processo. Deixa ele avançar um pouquinho mais. Ô, meu filho, tá... E você sabe, é o que ele estava dizendo aqui, ele tá assinalando por isso, ó, sangue. Você tem as artérias, são vasos que saem do coração, e as veias vão ser vasos que chegam ao coração, chegando o quê? A capilares. Parou. Exatamente os capilares que eu falei para vocês, junto com as vênulas, junto com as arteríolas. São elas exatamente, que daqui a pouco eu vou falar dos tipos de vasos, são elas que vão favorecer esse, digamos assim, essa questão da chegada desse sangue, tá? Então, essa chegada, essa saída vai ser muito facilitada por esses vasos. E, é claro, os capilares e as arteríolas é onde vocês terão o quê? As trocas sanguíneas. As trocas gasosas, perdão. Depois, permitindo que haja certamente o quê? Todo o organismo seja beneficiado em função do próprio músculo cardíaco. Olha o que eu disse a vocês, as câmaras de admissão, aurículas ou átrios, e a questão é exatamente o quê? Onde você tem o quê? O átrio direito, aqui você vai ter o quê? O átrio esquerdo. Sangue, o quê? Venoso aqui, átrio ventrículo direito, átrio ventrículo esquerdo, o quê? Sangue arterial. Aqui é a bicúspide, tá? Aqui do lado esquerdo. E aqui é a válvula semilunar, da artéria aorta. Aqui, ó, exatamente naquele desenho que eu mostrei para vocês. Tricúspide do lado direito, mitral ou bicúspide do lado esquerdo. Daqui a pouco ele vai mostrar enchendo. E a válvula aórtica ali. E a pulmonar ali em cima. Aqui é por onde vai o quê? A questão da pequena circulação. E aqui, é claro, na válvula aórtica, a grande circulação. Olha lá o sangue sendo ejetado. Paramos até um pouquinho, ó. Átrio enche de sangue arterial, estamos falando do lado esquerdo do coração, joga, por isso que é câmara de admissão, porque quem está chegando aqui, esse vaso, onde eu estou apontando aqui para você, está recebendo o quê? O sangue dos pulmões. E aí, do momento que ele recebe o sangue dos pulmões, olha o que acontece. Deixa eu até voltar um pouquinho para vocês aqui. Na hora que ele recebe o sangue dos pulmões, olha o que acontece, ele ejeta para dentro do quê? Da artéria aorta, que vai sair para o corpo, que é a musculatura lisa. A mesma coisa lá do outro lado, ó.
recebe sangue venoso das veias cavas, lado direito, tá aqui em azul, e com isso, o que acontece? O ventrículo direito vai se encher de sangue e vai injetar isso para onde? Para a artéria pulmonar. Olha a semilunar abrindo aqui em cima. Então, está captando. Lembre-se que isso é dinâmico, meninos. Então, átrios contraem juntos, ventrículos contraem juntos. Por isso que eu estava falando isso o tempo todo no ouvido de vocês. Porque não é uma dinâmica nisso aí. E olha o que acontece lá. Essa entrada e saída de sangue vai te ajudar muito com isso. E olha quem está recebendo ali. Veias pulmonares. As veias exatamente estão com o quê? Com sangue arterial. Esse processo é favorecido por isso, ó. Ele vai até falar um pouquinho mais, vai reduzir a velocidade. E aqui você tem o quê? A abertura do quê? Da chamada bicúspide ou mitral. Ele vai encher o átrio esquerdo, abriu a bicúspide e agora enche o quê? O ventrículo esquerdo. Então, o ventrículo esquerdo cheio vai fazer o quê? Ejetar. Por isso que é o quê? Uma estrutura de ejeção. Então, a questão da estrutura de ejeção, deixa eu até voltar de novo e repassar isso com vocês. Você tem o quê? A chegada do sangue arterial na aurícula esquerda, enchendo o ventrículo esquerdo e vai em direção que é a artéria, a aorta. Na hora disso aqui, quando for o ventrículo para a artéria aorta, é a grande circulação. Esse sangue está indo, ó, indo exatamente até as artérias se ramificarem e chegarem às arteríolas e capilares. A hora que a gente falou aqui, até nível de célula. Então você começa a ter o quê? Trocas gasosas. Lembre-se, trocas gasosas é o que ocorre no corpo, tá? Você não vai ter isso em função do quê? Da chamada, é claro, do organismo. Você vai ter essas trocas gasosas ali, mas ali não leva nome. Ali você não tem hematose. Hematose é apenas aonde? Nos pulmões. Continuando. Temos o sangue venoso. Agora, retornando através do quê? De veias. Veias menores, tá? Começa lá com vênulas e vai para as veias menores até chegar na veia cava, que vai o que? Aonde? A aurícula, certamente do lado direito. E olha como ele vai encher o sangue, vai encher aqui, através das veias cavas. Olha a veia cava superior e a veia cava inferior aqui. Vai encher, olha a setinha, mostrando que está enchendo o que? A aurícula, o átrio, o que? Direito. Com isso, olha, vai encher de sangue venoso o átrio direito. A tricúspide, válvula tricúspide vai abrir, inchando o ventrículo direito. Na hora que eu encher o ventrículo direito, parou. Eu vou começar o quê? A pequena circulação. Na hora que eu paro aqui no átrio direito apenas, o que tem no átrio direito? O fechamento da grande circulação. E aí você vai mandar isso através de onde? Da chamada artéria pulmonar. Aí vai sair, ó lá, artéria pulmonar, a semilunar abre e continua. Vai para os pulmões, para sofrer o quê, ó? A chamada do sangue, o quê? Esse sangue venoso. Deixa eu até voltar, que ele foi rápido aqui. Rápido até demais. O sangue venoso está chegando exatamente na vascularização dos pulmões. E repara aqui nas extremidades. As hemácias estão estabelecendo trocas. Ele vai mostrar as setas rapidinho aqui, ó. Repara que elas estão trocando agora para sangue arterial. Voltando aqui um pouco. Sangue venoso chegando, hemácias trocaram, agora vem o oxigênio e retorna para as veias pulmonares, que vão encher quem? O átrio esquerdo. E com isso, temos lá a nossa boa circulação. Tá claro, meninos, isso aí para vocês? Tá sim. Pronto. Então, deixa eu parar de compartilhar a tela. Vamos voltar lá para os nossos queridos slides. Ô, professor. Opa, fala aí, só. Deixa eu só aumentar um pouquinho que tá baixo. Ou melhor, deixa eu botar aqui o fone, que é mais fácil. Tá. Fala de novo, Sônia, que eu botei o fone agora, não estava te escutando. Fala aí.
Sim, professor. Quem tem, tipo, algum bloqueio no coração ou pequenos Ah, furos chamados de CV, atrapalha nessa circulação? peraí, eu não entendi o final. Tem bloqueios, pequenos o quê? CV. CV. Que CV? CV. Ah, eu esqueci Cardio. como é o nome. Eu Eu tô esqueci tentando como é o identificar nome, essa porque sigla. eu tenho, só que eu esqueço como é que o pessoal conhece mais. Tenta São descrever para pequenos mim. furinhos. São pequenos furinhos no coração. Que tem gente que os dois tem um que é maior, outro é menor, e tem pessoas que têm que fazer cirurgia, outras diminuem durante o tempo. Furos? Agora você me pegou pelo pé. Eu não tô entendendo o que são esses furos. Você está falando o quê? Explica para mim, descreve, eu não sei. Porque, veja, a aula não é de cardiologia, também não tem os detalhes, eu não sei. Se você descrever para mim, pode ser que eu consiga te ajudar. Eu- Em mim é Explica. tipo assim. São dois furinhos, que quando eu era menor, aí eles eram maiores. Só que todos os Hum, dois eram do tamanho. Aí, ao passar do tempo, eles diminuíram. Mesmo assim, meu coração bate, tipo, um som diferente dos outros, entendeu? Aí eu queria saber se é por ah, causa você tem uma disso. pequena arritmia cardíaca, é isso que você está falando. Ah, é isso. Pronto. Eu vou falar um pouco mais. Porque, vamos lá, você tem. Arritmia cardíaca fica dentro de um assunto onde você tem diversas formas de arritmia. A questão dos furos em si, realmente eu desconheço, tá? Realmente eu não conheço o tema, tá? Mas o que que deve ser? Pode ser que seja alguma modificação fisiológica que acaba fazendo com que haja o quê? Um pequeno descompasso entre as aurículas e ventrículos. Então, com isso, vamos dizer assim, é como me descreveram, por exemplo, o meu. O meu, quando eu tinha lá uns 12 anos de idade, eu tinha um problema em relação ao respiratório. Isso foi corrigido com a natação. Você bota na natação que isso melhora. E melhorou, porque a gente sabe que pulmões e coração, tanto que a frequência é chamada cardiorrespiratória. Você tem a cardíaca, mas não é só cardíaca, é cardiorrespiratória. E o que acontece com isso aí? Isso favorece exatamente que você possa voltar ao seu ritmo. Certas, digamos assim, arritmias que são fisiológicas não comprometem a vida, tá? Por isso que, tanto lá depois eu vou falar de patologias, eu vou falar exatamente também disso aí. Eu vou descrever essa história um pouco melhor. Então, o que acontece? Espera aí, só um minutinho. Então, Sônia, eu vou falar um pouquinho melhor dessas arritmias, essas perdas da frequência cardíaca, vamos chamar dessa maneira assim. E por que isso é tão importante em função? Porque isso, obviamente, dá diferenças em relação ao quê? A questão da distribuição sanguínea, em função, obviamente, da distribuição de oxigênio e de nutrientes. Mas não ao ponto de comprometer a vida do paciente, tá? Tem algumas arritmias que são graves. Aí é necessário você botar marca-passo, exatamente, existem outras que são mais complexas. Eu vou falar isso melhor no final, exatamente quando eu estiver acabando a parte toda de coração, tá? Mas especificamente essa realmente eu não conhecia. Isso é novidade para mim. Depois eu pesquiso mais sobre isso e Me conta, falo que com você me você. explica melhor, que aí a gente troca uma ideia em relação a isso, que realmente eu desconhecia essa, a primeira vez que eu estou escutando. Mas pode estar certo uma coisa, é apenas uma alteração fisiológica, tá? Mas nada que comprometa, obviamente, sua vida, você pode ter um ritmo normal. Só que as pessoas, muitas vezes, as arritmias são tratadas como mudanças de hábito de alimentação, questão de exercícios aeróbicos, essas coisas acabam fazendo com que a gente melhore essa frequência, melhore esse desempenho. Então, com isso, você passa desapercebido isso aí. Seria isso. Mas depois você me fala melhor. Você dá uma pesquisadinha nisso aí para mim e a gente vê. Alguém quer falar alguma coisa a mais? Rubem, estava aí agitado? Tudo certo? Beleza. Então, continuando. Circulação coronária. Qual é a ideia da circulação coronária, crianças? A circulação coronária é exatamente um processo onde você tem aqueles vasos que são exclusivos para o coração. Lembrem-se que estou aqui de novo com o meu modelo do coração na mão. Repara, apesar de eu ter os vasos ligados à pequena e grande circulação, a circulação coronária é independente disso aqui.
você tem exatamente uma circulação onde ela faz a alimentação, faz exatamente o quê? A oxigenação das células musculares de onde? Do próprio coração. Tanto que eu falei que o músculo cardíaco é muito especial por esse motivo. Você tem a possibilidade exatamente de fazer o quê? Toda uma irrigação dessa estrutura, em virtude de quê? Exatamente desses vasos. Então, com isso, você tem o quê? As chamadas artérias e veias. As artérias, certamente, com o quê? Promovendo a questão da distribuição do sangue, o quê? Arterial, tá bom? E, é claro, as veias transportando o sangue rico em CO2. Lembre-se também que são essas que geralmente entopem, são exatamente os processos digamos assim, que depois vão ter intervenções cirúrgicas para ver a desobstrução. Eu vou conversar um pouco melhor sobre isso mais adiante, não agora, tá? A gente vai falar das patologias, eu vou falar dos entopimentos, aterosclerose, essas coisas, eu vou comentar um pouquinho melhor mais adiante, tá? Deixa eu fechar, eu vou fechar agora com isso aqui. Eu ia deixar para a próxima aula, mas vamos começar da próxima aula já daqui. Vou te falar exatamente do que? Dos vasos. O que acontece? Os vasos exatamente que nós temos básicos, eu comentei inclusive da própria artéria. Vocês têm a artéria, que ela, a artéria aorta, ela exatamente tem o quê? Tem musculatura lisa, tá? E pulsa. Ela é uma das poucas que vai pulsar, que tem exatamente aquela regulação que eu expliquei para vocês em relação ao próprio angiotensina, tá? Repare que a artéria pulmonar, que a artéria, vamos falar assim, a artéria, ela é um pouco mais calibrosa muscularmente em relação à veia, tá? A veia, apesar de ter musculatura lisa também, repara que ela tem o quê? Ela é muito mais elástica, tá? Ela exatamente tem uma estrutura um pouco diferente. E por que ela tem essa estrutura diferente? Porque exatamente vocês têm o quê? A questão da funcionalidade. Na veia você tem o quê? O recebimento de sangue, lembra disso? E esse sangue vai ser conduzido para onde? Para o lado direito do coração, ou seja, o átrio direito, que vai ser o que? As veias cavas. Mas no caso da artéria aorta, ela recebe uma grande pressão de ejeção de quem? Exatamente da própria sangue que vai para o organismo. Então a força dela é muito grande. E o interessante que você tem ali na artéria aorta também é que ela ajuda, até mesmo como eu falei para vocês, nessa contratilidade. Ou seja, o sangue é ejetado, ele é contraído também na própria artéria aorta. Então ele manda esse sangue para frente. Tudo isso, tanto artéria como veia, quando você compara com os capilares, ele é bem interessante. Por que ele é interessante? Porque você repara o seguinte, o capilar é quase uma membrana. Tanto que você olha para baixo, na parte de baixo dos desenhos, você tem o quê? Parecem membranas, tá? Furadinhas. Essas membranas exatamente favorecem o quê? As trocas gasosas. Favorece exatamente passagem de nutrientes. Então é muito mais permeável para fazer isso célula a célula. É praticamente um endotélio, tá? É um tecido menos calibroso em relação em um e outro. Mas não esqueçam uma coisa não, meninos, que essas artérias, exatamente, de musculatura lisa, ambas, por falar em musculatura lisa, é óbvio, elas funcionam o quê? Independentes da sua vontade. Porém, tem uma coisa que é interessante. Repare no calibre da veia e no calibre da artéria. A calibre da artéria e veia, quando você compara, ela é um pouco mais fina, tá? Ela é muito mais de estender, de receber esse sangue, do que ter força. Você não precisa de força exatamente, porque ela está exatamente para o quê? Um vaso de chegada. Um vaso exatamente que vai chegar o sangue em direção aonde, meus garotos? Exatamente no átrio direito, quando a gente, por exemplo, fala das veias cavas. Então você não precisa de tanta força ali. Você precisa de muito mais força para a saída do sangue, para a ejeção, para as câmaras de ejeção, que são o quê? Os ventrículos. Tá claro isso, garotos? Que agora a gente, na nossa próxima aula, a gente vai começar daqui. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Algo especial a esclarecer? Tudo certo? Lembre-se das atividades, tá? Favor entregar elas no período, porque o sistema fecha, o Google Forms é diferente. Ele trava, ele tá com um timer travado exatamente o formulário. Então, se você não entregar ele no período, o que vai acontecer? O formulário fecha e nem eu mais abro. Só vou pegar depois
as estatísticas que ele me passa. Ele me passa um quadro estatístico, obviamente, que é de resultados das notas de vocês, parciais. Tá bom? Alguma coisa a mais? Andressa, Cauê, Gabriele, Mariana Bonfim, Marlon, Rubem Júnior, Sony. Professor, Cauê vai embora, nem fala tchau. Vamos embora. Fala. professor, Diga. em relação ao nódulo sinoatrial, ele funciona... Peraí, deixa eu botar aqui o fone, Mariana, que eu não estou te ouvindo direito. Só um minuto. Tá bom. Repete, por favor, a pergunta, Mariana. Em relação ao nódulo sinoatrial, ele funciona sozinho, um exemplo assim, ou ele precisa realmente do sistema nervoso? Porque nessa parte eu fiquei um pouco em dúvida. Ficou em dúvida? Vamos lá. O nódulo sinoatrial, vamos primeiro separar as coisas. Você tem duas formas principais de controlar, obviamente, essa questão da atividade elétrica do coração, tá? Eu falei de hormônios, eu falei de íons, falei de um monte de coisa. Mas tem duas principais. Uma delas é o sistema nervoso central autônomo, tá? Com aquelas fibras sinápticas, que elas vão favorecer isso, com a transmissão de impulso nervoso vindo de lá. E outra forma elétrica que é importante é o nódulo sinoatrial, que é aquele... Deixa eu até pegar o coração, que fica mais fácil de mostrar isso. O sinoatrial, tá bom? Que fica exatamente aonde? Tá vendo o coração, Mariana? Que fica exatamente nessa parte superior, nessa parte dos sinos aqui. Oi, fala, Mariana. Sim, professor. Eu estou até com a imagem aqui do livro onde mostra o nó sinoatrial. Pronto, que aproveito e já vou mostrando para você. Então, bom que você vê, os outros veem que eu estou falando para você. Então, você tem o sinoatrial e o átrio ventricular. A posição física das duas estruturas exatamente é para isso que você está dizendo. Mandar esses impulsos nervosos. Mas ele é um impulso auxiliar. Por quê? É mais ou menos ao que eu vou te exemplificar agora. Vamos dizer que eu fiz esse aqui é meu coração do meu corpo. Está batendo junto ao meu peito. Se eu tirasse ele agora, arrancasse do meu corpo, o meu coração, ele está aqui na minha mão, meu coração. Ele continuaria pulsando. Por que ele continuaria pulsando, já que ele está separado do meu cérebro? Porque exatamente tem um nódulo sinoatrial, que é o marca-passo, tanto que se chama marca-passo cardíaco, tá? A gente, inclusive, vai entender um pouco melhor isso mais adiante, quando eu falar em patologias. E, é claro, ele garante a inervação do coração, independente do meu cérebro. Não arranquei, fiz agora uma cirurgia cardíaca, tirei meu coração, tá aqui na minha mão nesse instante. Ele vai continuar batendo, ele continuar pulsando. Nas cirurgias cardíacas isso acontece. E por que acontece? Por causa exatamente do que você falou. O sinoatrial e o átrio ventricular continuam mandando impulsos elétricos para esse coração, para que haja exatamente o que? O batimento. Entendeu, Mariana? Ou tá faltando uma coisa aí? Entendeu? No caso, é um Pode falar. conjunto, né? No caso, eles trabalham juntos, tanto o nó sinoatrial com o sistema nervoso. Sim. Um não funciona sem o outro, no caso. Não precisa do outro. Numa situação como essa, se fosse uma operação cardíaca que eu fiz agora, funcionaria. Funciona. Mas funciona. Mas é interessante que todo o processo esteja junto. Mais os hormônios, mais os íons. Lembra o seguinte, esse é um órgão que está aqui, que simplesmente vai funcionar o quê? Depois que o bebê ele sai da barriga da mãe, ele começa a chorar, o sistema cardiorrespiratório dele entra em ação. Só vai parar quando ele morrer. Então, isso tem que funcionar eficiente o tempo todo naquele sistema fechado, porque ainda falta mais coisas, tá? Ainda não te contei um detalhe, porque, de repente, você é meio advogado do diabo agora. Vamos dizer o seguinte, tá bom, Marcos, o coração bate. Você está me garantindo que aquelas pequenas vênulas que você mostrou lá no filme e coisa, uma vênula, por exemplo, lá no dedão do pé, ou que no lóbulo da minha orelha, vai receber a mesma quantidade de sangue? Eu vou dizer, vai. Mas porque existem outros fatores ainda. Tem leis físicas. Porque pensa uma coisa, vou dar uma coisa para vocês pensarem para a próxima aula. O plasma é como se fosse uma vitamina, tá? Eu tenho aqui um copo de água na minha mão. Não sei se melhor pegar uma garrafa de água. A garrafa de água aqui na minha mão. Essa garrafa de água aqui, vocês estão vendo aqui, é translúcida, tá? É clara. Então, o que acontece com essa água? É bem clarinha. Então, você está vendo que então não tem soluto, não tem nada aí.
E aí pega alguns íons, algumas coisas, tudo bem. Mas vamos dizer que eu começasse a cortar, fizesse uma vitamina, botasse leite em pó, botasse aveia, botasse mamão, várias frutas, e batesse tudo no liquidificador. Isso ia ficar mais denso. Isso é o plasma. O plasma é muito denso. Exatamente essa densidade que tem no plasma vai ajudar exatamente a passagem, por exemplo, nesse desenho que está parado aqui o slide. Olha quem está ali, o capilar. Porque pensa uma coisa, olha o capilar e olha as artérias. Cadê o músculo do capilar? Não tem. E olha o que eu falei ainda agora. Parece uma membrana. Então, quer dizer, não teria força nenhuma para, se fosse por força de empurrar, como é o músculo do que da artéria aorta, para ver o que é essa chegada do sangue. Então você vai ter outras forças físicas. E é elas que eu vou falar na semana que vem. Tá bom assim? Vamos pensando nisso. Entendeu? Ficou clara a ideia do marca-passo, tudo isso para você? Sim, ficou claro, obrigada. Nada, disponha. Dona Soane, tá tudo certo aí com as interrupções? Melhorou agora? Ficou bacana? Tá sim. Beleza. Ô, professor, Fala, Soane. Fala que eu te escuto. o senhor passou para mim no e-mail para eu fazer. O senhor não colocou a nota ainda não, né? Você tá falando do quê? Da parcial ou da... Estamos falando de qual? Foi tipo uma segunda chamada para mim. Faz o seguinte, pega esse e-mail, repete ele para mim hoje, que eu vou dar uma olhadinha até logo, que eu vou lá agora fazer a edição da aula, tá? Eu aproveito e já olho logo isso para você. Eu vejo qual é a nota e solicito qualquer coisa, modificação. Eu acredito que eu solicitei, mas o AVA estava numa coisa terrível. Teve alunos que eu fiz 3 vezes a troca de nota e simplesmente o AVA não trocava a nota. Eu dei um tempinho para ver se agora melhora. Se eu fiz isso, eu não me lembro, são muitas. Mas eu tô te autorizando. Me passa um e-mail disso aí para te dar uma olhada. Tá bom, senhor? Ok. Então, garotos, os demais, tudo bem? Então, senhores, uma excelente semana, final de semana para vocês. Bons estudos. Cuidado com os timers aí, os tempos exatamente de entrega dos trabalhos, tá bom? Fiquem com Deus. Até logo, até semana que vem. Até, professor. Bom dia.